Amigo, amiga, saudações a você neste programa Nada Mais Belo que agora estamos a começar pelas nossas redes sociais e também pela TV Cultura. Hoje nós estamos falando, hoje estou sozinho porque o nosso companheiro João Alfredo não pôde vir. Nos próximos programas ele retornará. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a continuação do nosso programa do assunto passado, você vai se recordar, sobre as diferenças entre as Bíblias católica e de outras religiões. Nós dizíamos em nossos programas passados sobre como que a Bíblia foi escrita, né? Você vai se recordar, mas eu disse que eram 7 livros de diferença entre a Bíblia católica e as outras Bíblias. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre o assunto e vou citar para você quais são esses livros. Assim, basicamente, Deus não escreveu livro algum com sua caneta, porque Deus não é homem, Deus é espírito. O que Deus fez foi inspirar os autores sagrados. Por isso que na missa, todas as vezes que alguém lê a palavra de Deus, se diz ou palavra do Senhor, ou palavra da salvação, se for o padre que está lendo o Evangelho, não é verdade? Porque é a palavra do Senhor mesmo, aquilo que é. Só que, para ser palavra do Senhor, precisamos considerar aquilo que foi lido como palavra dele, embora ele não escreveu, obviamente, mas utilizando aí das pessoas, das faculdades humanas, para escrever os livros. Para falar sobre as diferenças das duas Bíblias, a católica e a não católica, eu preciso referir-me a duas reuniões, digamos assim, dois encontros que aconteceram, um 200 anos antes de Cristo e o outro mais ou menos 90 anos depois de Cristo. No caso de 200 anos antes de Cristo, houve uma assembleia de sábios, rabinos, para definir o cânon bíblico, e ali eles definiram um cânon, o número de livros, né, que é utilizado, e ali ficou definido todos os livros da Bíblia, e os cristãos nascentes ali usavam muito esses livros que foram definidos. Nesses livros havia também os livros que na Bíblia não católica foram tirados. Foram 7 livros, já eu digo que livros são esses. Mas esse é o código chamado de Código de Alexandria, ou 70, né, assim chamados. Mas aí, no ano 90 depois de Cristo, os judeus tiveram o templo destruído por Roma. Então, alguns sábios reuniram-se na cidade vizinha, e ali então eles definiram um outro cânon da Bíblia, chamado de Sínodo de Jâmia, onde a cidade deles lá. Nesse sínodo deles lá, falamos da Bíblia hebraica, ou seja, aquela da Bíblia da Antiga Aliança, né? Eles definiram que somente os livros que fossem, presta atenção aqui, olha, que se fossem escritos na língua hebraica só, e não na aramaico ou grego, somente esses livros seriam aceitos como canônicos, inspirados. Ou então, livros que foram escritos antes de Esdras, e livros que não atentassem, não falassem contra a fé judaica. Então, nesses critérios aí, foram tirados 7 livros. E alguns trechos do livro de Esther, e alguns trechos do livro de Daniel. Quais são esses livros? Anotem aí. Primeiro, Judite. Segundo, livro de Baruque. Sabedoria. Depois, o primeiro e o segundo livro dos Macabeus. Macabeus são 2 livros. O livro de Tobias, Eclesiástico.
Esses livros, eles foram tirados do cânon dos judeus. Por que eles foram tirados? Bom, basicamente porque o trecho, ou eles, foram escritos em grego. Aliás, havia a versão delas em grego, porque havia também a versão hebraica, mas se perdeu. Só existiam aí a tradução hebraica, dos gregos. Então, esses livros foram tirados da Bíblia por esses. A partir de então, os cristãos católicos, né, que veneram a antiga aliança, usavam a versão daquela antiga que eu falei agora há pouco. E continuaram usando, eles não adotaram essa nova versão do sínodo de Jâmia, que é o sínodo do povo do pessoal que saiu de Jerusalém antes de ser destruída, né? Os rabinos. Então, o tempo passa e passou-se, e acontece que a Igreja católica nunca utilizou essa versão do sínodo de Jâmia, mas a versão com todos os livros. Quando passou o tempo, quando veio aí, digamos aí, a reforma, o que Lutero fez? Aliás, vamos ser bem verdadeiro, não foi bem Lutero, foi mais aqueles que vieram depois dele. Esses 7 livros que eu falei agora há pouco, eles foram tirados da Bíblia pelos protestantes, para poder ficar igual ali aos dos judeus, né? Ao tirar esses 7 livros, aí então eles não colocaram nada. Então, a Igreja Católica seguiu a tradição antiga com os 7 livros, e outras igrejas, seguiram a outra tradição do sínodo de Jâmia, tirando esses livros. O problema maior disso tudo é o seguinte: a Bíblia não tem um livro dizendo quais são os livros canônicos. Havia muitos livros ali na época que basicamente não eram canônicos. Por exemplo, assim, olha, só para um exemplo assim, por exemplo aqui, ó, Evangelho de Tiago, Evangelho de Madalena, Carta de Clemente, Evangelho de São Pedro. Quem disse que todos esses livros não são canônicos foi a Igreja Católica. E a partir de então, dali no começo, usava-se sempre a Bíblia com todos os livros, incluindo esses 7. Até o dia em que Lutero tirou esses livros. E ao tirar, a Bíblia dos protestantes ela ficou sem esses livros, e a Bíblia católica ficou com os livros normais. Qual que é a questão aqui? É simples. Se você pensar bem, quem definiu o cânon para a Bíblia, quem foi? A Igreja Católica. Não só os livros que foram escritos ali, mas tudo aquilo ali que foi utilizado. E digo mais para vocês, no começo dos tempos, no começo dos anos 100 e 200, esses livros tirados pelos protestantes eram utilizados. Dá para usar aqui um exemplo assim, olha, muito simples aqui, olha. Se você ler lá a Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 12, ele se refere ao livro da sabedoria, que foi tirado, sabedoria, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Ou então, em Tiago, Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 19, se refere a Eclesiástico, capítulo 5, versículo 11, e assim vai. A igreja sempre usou esses livros. Sempre. Então, foi mérito da reforma protestante, ou melhor, para mim é demérito, né? Tirar esses livros. E tiraram, sim, porque tiraram, mas não a Igreja Católica. Esses livros sempre foram e serão canônicos, porque a Igreja tem e teve autoridade para dizer quais livros tem a Bíblia.
Agora, sim, se aparecer alguém aí de qualquer igreja para dizer que tirar o Evangelho de São João, tirar o Atos dos Apóstolos, quem vai fazer isso? Alguém vai sentir-se na autoridade de tirar o livro da Bíblia hoje? Pois é o mesmo pensamento na época, a igreja tem essa autoridade. Agora já foi definido, porque você sabe que na igreja católica, uma vez que a verdade é definida, ela não muda. Então, é isso que acontece. Então, você vai ver que na Bíblia protestante, não católica, aliás, faltam esses 7 livros que eu falei, e faltam também mais uns trechos aí de Esther e de Daniel. São trechos escritos em grego. Como eu lhes falei, os trechos em grego foram rejeitados pelos rabinos desse sínodo no ano de 90 depois de Cristo. Mas nós não rejeitamos nada. Eles tiraram, é o problema deles, né? Então, nós não tiramos. Para dizer o quê? Para dizer que a Igreja Católica que compilou a Bíblia, inclusive a Bíblia que hoje todo mundo utiliza, todo mundo cristão utiliza, já que a primeira Igreja Protestante surgiu no século XVI. Então, toda a parte anterior aí, e hoje também, todos esses livros foram definidos pela Igreja Católica. E depois, posteriormente, essas pessoas da Reforma retiraram o que hoje as pessoas não católicas utilizam essas versões. Mas para você que é católico, ou você que quer conhecer a Igreja Católica, temos aqui um livro que eu acho que todo mundo deveria ter, que é o Catecismo da Igreja Católica. Está vendo aqui? Aqui você tem, assim, basicamente toda a doutrina explicada de forma simples para todos aqueles que querem entender melhor a fé católica. Aliás, compreender melhor a beleza da fé católica. Au revoir, até mais.